A gente gostava muito de beber, de farra, de curtir. E aí vem uma pergunta: como que Jesus ele conseguiu mudar a minha história? Por que como que Jesus conseguiu mudar a minha história? Eu vi de um berço não cristão, porque hoje eu sou pastor de igreja. Antes da gente estar dando início a esse testemunho, gostaria de estar convidando os irmãos que estão nos escutando, fazer um momento de oração em nome de Jesus. Querido Pai, eu sei que o Senhor continua sendo Deus. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos direciona. Toma nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Possamos estar no centro do teu querer e no centro da tua vontade. Sabemos que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que nós não entendemos. Cremos, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor possa colocar as palavras na minha boca, que cada pessoa que vier escutar este testemunho, que ele possa ser impactado não com o meu eu, mas com o que o Senhor fez na minha vida e na minha história. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Costumo carregar algumas frases comigo. Uma das frases que eu mais gosto, que se Jesus ele entrar na tua história, com a história dele, a sua história nunca mais será a mesma. E aí vem uma pergunta: como que Jesus ele conseguiu mudar a minha história? Por que como que Jesus conseguiu mudar a minha história? Porque hoje eu sou pastor de igreja, mas outrora nós não conhecíamos a verdade. A palavra de Deus vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como muitas pessoas, eu vi de um berço não cristão. E eu tenho certeza que, da mesma forma que os meus avós aprenderam e ensinaram para meus pais ensinaram para mim. Dentro desse berço que eu fui criado, a gente tinha por costume adorar imagens de esculturas. Para chegar onde nós estamos hoje, foi necessário passar por um processo árduo, onde que todos os recursos que a gente tinha quando a gente morava lá no interior de Minas Gerais acabaram. Eu lembro meu pai e minha mãe, eles conversando conosco, falaram que venderam as últimas cabeças de gado que a gente tinha lá e deixamos tudo e viemos para cá. Colocamos as nossas roupas dentro de saco de linhagem e viemos para cá com a esperança de uma vida melhor, porque a escassez chegou naquele lugar. E eu me lembro que quando nós chegamos aqui, nós tivemos que morar de favor na casa de parentes. A dificuldade foi muito grande. Eu lembro que a gente era ainda pequeno, eu tinha aproximadamente 4 anos de idade e meu pai saía todos os dias para trabalhar de sol a sol, levantava 2 horas da manhã e às vezes ficava o dia inteiro trabalhando, tentando buscar algo de melhor para nós. Ele não sabia, ele não tinha um estudo, então muitas das coisas que o meu pai ele aprendeu ali na marra mesmo, na brutalidade, né, na força de querer proporcionar uma vida melhor para toda a sua família. Eu me lembro que para a gente poder sair, parar de morar de favor na casa de um dos parentes que a gente tinha aqui em Belo Horizonte, foi necessário meu pai ele juntar dinheiro de quase 8 meses de trabalho. E ele pegou todo esse valor e nós compramos um lote perto aqui da Várzea das Flores e mudamos para lá com a cara e a coragem. Ele comprou aquela lona preta que vende em depósito de construção. E uma das coisas que eu me recordo, ainda sendo muito pequeno, é que certa noite estava chovendo muito, era tempo de chuva, e a gente acordou. Meu pai tinha acabado de sair para trabalhar e minha mãe estava segurando a lona. Eu lembro que eu abri os olhos e eu vi passar no meio da nossa barraca, onde a gente estava morando, uma vala de água corrente de chuva. Foi uma das coisas que mais me marcou, sabe, de querer correr atrás, de querer batalhar, de querer ter as conquistas pessoais. Muitas pessoas que veem a gente hoje, graças a Deus, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa milionária, mas a gente tem uma condição. Se a gente quiser comer algo, a gente pode comer. A gente mora bem hoje. Muitas vezes as pessoas veem a gente com as nossas conquistas, mas não sabe a luta que a gente passou para adquirir, para chegar aonde nós estamos, né? E eu me lembro que desse lugar a gente conseguiu trocar em um outro lugar
E a gente começou a batalhar desde cedo. Eu me lembro que com 7, 8 anos de idade eu já ia pro Ceasa, eu catava caixote, eu vendia, eu vigiava carro no Ceasa. Certa feita, a minha mãe, meu pai, eles tentaram montar uma sorveteria e eu me lembro que com 11 anos de idade eu já vendia picolé na rua para a gente correr atrás, para a gente poder conquistar as coisas que a gente tem hoje. E o tempo foi passando e essa batalha constante de querer buscar, de querer trabalhar, de querer sempre ter bens materiais. Até que eu comecei a trabalhar de 13 para 14 anos de idade no Ceasa, já numa empresa que tinha lá. Ali as coisas começaram a melhorar, juntamente com a minha irmã também, com as minhas duas irmãs, a gente começou a trabalhar junto com meu pai, a gente começou a conquistar algumas coisas, e até que chegou no ponto que a gente viu que a gente tinha condições da nossa família ter o nosso próprio negócio. Foi um momento muito, muito delicado, eu lembro como se fosse hoje para poder tomar essa decisão, porque sempre vem aquele frio na barriga, vem sempre aquela pergunta na nossa mente: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que Deus ele está nesse negócio? E chegou num ponto que ficou insuportável, a gente tomou essa decisão de querer ter o nosso próprio negócio. Foi aí que as coisas começaram a melhorar mais e mais. E eu me lembro que muita coisa começou a mudar mesmo na nossa vida. A gente conseguia ter um carro bom, a gente conseguia ter uma casa boa, a gente conseguiu, por causa de se tornar empresário, a gente conseguiu adquirir muitas coisas, mas da mesma forma que a gente adquiria também, a gente também gastava. E aí as amizades começaram a aparecer, e nesse mesmo ritmo alucinante que a gente gastava, que a gente saía, a gente também batalhava, a gente corria atrás ali no Ceasa para fazer a coisa acontecer, fazer a empresa crescer. E muitas das vezes a gente entrava dentro de um carro e a gente ia lá para o Pará. A gente saía daqui de manhã e quando era de noite a gente estava chegando no Pará de carro e a gente ia para o Tocantins, a gente viajava para Bahia, a gente viajava para Paraíba, para todo esse Brasil. A gente tinha disposição, tanto física quanto psicológica, da gente entrar dentro do carro e sair loucamente por esse Brasil afora. E eu me lembro que meu pai, certa feita, ele teve a decisão de querer ter uma lavoura de abacaxi lá na Bahia, em Itaberaba. A gente fez um investimento muito grande lá, que esse investimento, a gente ia dar um salto muito grande se a gente conseguisse, do que a gente plantou, a gente conseguisse colher tudo que a gente plantou, a gente ia dar um salto muito grande. E a gente correndo atrás e indo na Bahia quase uma vez por mês, viajando e aquele negócio todo, faltando mais ou menos umas 2 semanas para a lavoura de abacaxi ela sair, para a gente fazer a colheita. A gente esteve lá na Bahia, em Itaberaba, e a gente viu que a lavoura estava muito bonita, muito linda, e a gente falou assim, a gente saiu de lá com uma perspectiva tão boa que ia dar certo, que deu certo o investimento. E quando passaram-se 2 semanas que a gente estava aqui, que a gente começou a fazer a colheita, o sócio que a gente tinha lá, ele fez uma ligação para a gente e falou que ele não estava acreditando no que ele estava vendo lá, que entrou uma virose dentro da lavoura e os abacaxis começaram a apodrecer tudo do pé. Naquela euforia toda, a gente decidiu entrar dentro do carro e ir lá na Bahia, naquele mesmo dia. Eu lembro que foi numa quinta-feira que a gente recebeu essa ligação pela manhã, era por volta de 5 horas da manhã que a gente recebeu a ligação. E quando foi 7 horas, nós entramos dentro do carro, passamos em casa e toda vez que eu saía para alguma viagem, eu fazia uma oração. Naquela época eu falava que era até uma reza. Eu falava assim: Deus, ele me leva e Deus me traz em segurança. Nós entramos dentro do carro e saímos desesperados, loucos para a gente chegar lá na Bahia. Eu me lembro que a gente chegou,
no hotel, a gente não conseguiu chegar no mesmo dia e a gente estava um pouco cansado. E a gente chegou no hotel por volta de 10 horas da noite. Eu e meu pai, nós dormimos e eu gostava sempre de dirigir de dia. Eu não gosto de dirigir de noite. Até hoje eu sou assim. E nós deitamos e dormimos, e quando foi de madrugada, por volta de 4 horas da manhã, meu pai, nós acordamos no hotel, acertamos a conta, e eu lembro que estava caindo uma garoa bem, bem pequena. E eu falei com meu pai: você pode dirigir até de manhã, a hora que amanhecer o dia, que depois eu pego o carro e eu dirijo o dia inteiro. E meu pai entrou dentro do carro. Eu me lembro quando eu acordei aqui no hospital do Vila da Serra, 43 dias depois, quando eu acordei do coma. E quando eu acordei, a primeira pessoa que eu vi foi o meu pai. E meu pai perguntou para mim: você não lembra de nada do que aconteceu, não? E eu falei com ele: não, pai, não lembro de nada. Não, é porque nós sofremos um acidente lá na Bahia, chegando lá na roça, no trevo de Jequié. Você não lembra de nada, meu filho? Eu falei com ele: não lembro de nada, pai. E ele falou: pois é, a carreta pegou a gente no trevo. Você saiu do carro, você estava conversando, mas você me falou que estava sentindo uma dor muito grande na região do abdômen. E eu falava com ele: não tô lembrando de nada, pai. E ele falava comigo: nós esperamos a ambulância chegar quase uma hora. E você sentindo dor no abdômen, a ambulância pegou a gente e rodou mais uma hora ainda até você chegar no hospital. E quando você chegou no hospital, meu filho, você pegou seu documento que ficava dentro da sua carteira escondido, e você deu lá no hospital o documento. Você falou o nome da rua lá de casa, o endereço, tudo. Você não se lembra de nada disso. Aí o meu pai começou a me contar o que aconteceu naqueles dias. Eu estava sentindo uma dor muito grande na região do abdômen. Eles tiraram um raio-x da minha região abdominal e eu tive que ser encaminhado para o bloco cirúrgico em estado de emergência, porque eu estava com hemorragia interna. E eu fui operado ali às pressas no hospital que não tinha UTI lá, não. Só tinha semi-intensiva. E o médico me operou ali. Eu digo que foi Deus que usou a mão dele ali naquele momento. Eu creio que desde o momento daquele acidente, Deus estava operando todo momento, porque ele me operou e o hospital não tinha as mínimas, tinha as condições básicas para fazer uma operação delicada daquela que foi feita. E naquela cirurgia, quando eles abriram a minha região abdominal, eles viram que o meu rim, ele estava partido no meio. Então eles tiveram que tirar o meu rim fora, e mais de 70% do meu fígado foi rafiada, foi tirada fora, juntamente com a vesícula biliar. Eu perdi todas essas partes da minha região abdominal. Fiquei em coma, e eles falaram que eu precisava ser transferido para um hospital que tinha condições melhor para mim poder ficar. E eu me lembro que meu pai falou que a gente tinha o plano de saúde, que se tivesse condição de transferir a gente aqui para Belo Horizonte, que seria melhor, né? Aí, nesse percurso, tem uma medicação que eles aplicam na gente que chama a noradrenalina. Só que a minha noradrenalina estava muito alta e precisava baixar, porque se eu entrasse no avião com ela muito alta, corria o risco de eu entrar e eu morrer ali dentro do avião. E eles fizeram vários procedimentos em mim lá no hospital para fazer a noradrenalina baixar. Até que chegou no ponto que os médicos autorizaram eu a vir para cá. Cheguei aqui no Vila da Serra 2 dias depois, né? O acidente foi na sexta-feira e eu cheguei aqui no Vila da Serra na segunda-feira de manhã. Eu fui recebido por uma equipe de 7 médicos lá do Vila da Serra. E o interessante, uma história que a minha irmã ela conta para mim, que até se tiver algum médico me escutando nesse momento, que vocês sejam vigilantes o tempo todo quando vocês forem conversar a respeito de algum paciente. O lugar
a hora, porque eles me receberam e viram que eu estava num estado muito grave. E a minha irmã, ela foi até o quarto comigo e ela teve que descer até a recepção do hospital para dar entrada nos meus documentos e fazer o check-in. E quando ela entrou dentro do elevador, ela viu que tinha 2 médicos ali conversando e os médicos estavam falando a respeito de mim. Minha irmã ficou calada e os médicos começaram a falar: olha, chegou um rapaz aí no acidente lá da Bahia e o estado dele é gravíssimo. Pode até ser que ele venha sobreviver, porque ele está muito ruim. A chance dele sobreviver é mínima das mínimas. E a minha irmã estava atrás e falou assim: ô doutor, é meu irmão que está ali. E eu me lembro que no dia seguinte, na parte da manhã, todo dia lá no hospital, a gente tinha que passar pela parte clínica para depois ir fazer a visita lá dentro do UTI. E ali eu tinha visita todo dia, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde e 7 horas da noite. E no dia seguinte que meus pais foram me visitar e a equipe médica sentou com meu pai e falou assim: olha, seu filho, o estado dele é muito ruim. Pode ser que ele não venha sobreviver. Os 2 primeiros dias dele aqui vão ser os dias mais delicados que ele vai passar. Se ele sobreviver, possa ser que tenha uma esperança. Mas eu vou já adiantar para vocês que o estado dele é muito grave. E aquela notícia abalou totalmente a família. A família toda desolada, os amigos que tinham na época, todo mundo ficou muito chocado com isso. E quando meu pai chegou em casa, ele contou para mim que ali já estava meus padrinhos, uma pastora lá da igreja dos meus padrinhos, e eles entraram em um propósito de jejum e oração pela minha vida. E ali eles começaram a semear já a palavra do Senhor na vida dos meus pais, das minhas irmãs. A gente gostava muito de beber, de farra, de curtir. E eles começaram a falar do amor de Cristo, falar que Jesus cura. E perguntaram se eles estavam dispostos, se eles acreditavam que Jesus podia mudar a minha vida. E eles falaram que acreditavam. E a pastora propôs para eles entrar em um propósito de jejum e oração pela minha vida. E assim foi. Eles começaram a jejuar, a orar. O tempo passou, um dia se passou, 2 dias se passou, e eu continuei vivo. Os médicos, sem entender o que estava acontecendo comigo. O interessante é que, quando eu cheguei no Vila da Serra, eu já tinha perdido um rim, um acidente. E depois que passou 2 dias, que eles estavam com esperança de eu começar a melhorar, o outro rim parou de funcionar. Então eu tive que começar a fazer sessões de hemodiálise de 1, de 2, de 3 horas, de 4 horas, e nada do fígado funcionar, de voltar a funcionar, do rim voltar a funcionar, de nada voltar a funcionar. E esse processo foi passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... e 10 dias se passaram e nada do Silvano acordar. Uma das histórias que o meu pai contou para mim, que é verídico, que eu tenho todos os documentos, né, comigo guardado, é que quando eu estava com aproximadamente 20 dias que eu estava no hospital fazendo sessão de hemodiálise, eu cheguei a fazer sessão de hemodiálise de 12 horas, irmão. E os médicos, toda vez que eu entrava para uma sessão de hemodiálise, eles falavam com minha família: o Silvano está na gangorra. Pode ser que uma hora ele desça e ele não suba mais. Esse era o diagnóstico que eles davam para minha família todo dia. E várias vezes eles tentaram fazer me acordar e eles falavam que eu começava a me debater com os aparelhos, a querer arrancar os aparelhos, inconsciente. Certa feita eles chamaram a família lá e perguntaram se eu usava algum tipo de droga. Aí a família pegou e respondeu que a única droga que
eu bebia, que o que eu usava era bebida. E realmente era bebida. Eu bebia muito, irmão. Bebia muito uísque puro, muita cerveja. E eles não sabiam o que acontecia, porque eles falavam assim, não, o que está acontecendo com ele aqui tem que ser uma droga bem forte, porque não tem condição, ele deve usar alguma coisa escondida, mas eu não preciso esconder nada. Se eu usasse, né, eu estaria trazendo aqui para vocês, mas as únicas drogas que eu bebia mesmo era a cerveja e o uísque. Eu não conseguia acordar, ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eles tiraram um raio-x da minha cabeça lá e constataram, chamaram a família lá no outro dia e falaram que, diante do raio-x que eles fizeram, constatou um tumor, né? É raio-x ou tomografia que eles falam, né? Constatou um tumor na minha cabeça que a medicina nunca tinha visto um tumor daquele tamanho, né? E que se eu sobrevivesse, eu já estava ruim, que se eu sobrevivesse, agora eu poderia nunca mais enxergar, nunca mais falar, nunca mais que eu poderia ficar vegetando o resto da vida em uma cama, porque era muito grande aquele tumor que eles encontraram no meu cérebro. O interessante é que a família, diante disso, eles continuaram perseverando, eles não desistiram. Mesmo diante de todas essas marés que vinham e falavam assim, agora não vai ter mais jeito, agora ele vai morrer, eles não desistiram. E eles continuaram no propósito de jejum e oração. Eu lembro que a minha família falou assim, vamos repetir os exames para poder ver e tal, se tem condição de fazer alguma coisa. E eles repetiram os exames e quando foi no dia seguinte, que minha família chegou lá no hospital, eu lembro que tem um médico lá dentro do hospital que ele chamava Lucas. Foi ele que deu o diagnóstico falando que não tinha mais jeito. E esse mesmo médico, ele procurou a minha família e falou assim, olha, nós não sabemos o que está acontecendo com o Silvano, porque nós repetimos todos os exames, fizemos os exames 2 vezes, e o tumor que a gente achou nos exames, ele desapareceu. Não tem mais tumor, não tem mais nada, tá tudo limpo. Nós nunca vimos isso acontecer. Se vocês oram, vocês continuam orando para a gente aqui dentro, porque não tem condição, não. Essas foram as palavras que esse médico direcionou para minha família. E eles perseveraram em oração ali, em jejum pela minha vida, mas eu não conseguia acordar de jeito nenhum, irmão. Eu lembro que quando eu estava com 35 dias no hospital, a hemodiálise não estava fazendo mais efeito. A hemodiálise não fazendo mais efeito no organismo do ser humano, que precisa fazer ela, a pessoa começa a inchar a mão muito. E eu estava com aproximadamente 80 quilos quando eu cheguei lá no Hospital Vila da Serra. E o meu pai fala comigo, eu tenho até algumas fotos, que quando ele entrou no hospital nesse dia 35, eu estava totalmente inchado em cima da cama de hospital. Totalmente inchado mesmo. E uma das fotos que eu vi, os meus lábios, eles incharam tanto que eles expandiram para fora. E os médicos viraram para o meu pai e falaram assim, olha, hoje a gente não tem diagnóstico nenhum para dar para você. O senhor mesmo vai entrar lá e vai ver como que o seu filho tá. Nós estamos esperando apenas os equipamentos que estão fazendo os órgãos dele funcionar, parar de fazer os órgãos funcionar para a gente decretar a morte dele. Isso era 8 horas da manhã. E meu pai, vendo eu naquela situação, ele falou comigo que ajoelhou. Ele não aguentou me ver naquela situação, com quase 300 quilos em cima da cama. Ele ajoelhou. E a pastora da igreja, que estava acompanhando ele naquele dia, porque a minha mãe já não estava aguentando mais ir no hospital me acompanhar, me ver naquele estado. O interessante é que naquela época, nesse tempo, estava tendo uma campanha lá na igreja e eles deram um papelzinho
pequeno, e nesse papel estava escrito: marque hoje mesmo a sua consulta com o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré. Eu lembro que meu pai me contando que quando ele estava ajoelhado ali, a pastora colocou a mão no ombro dele e falou assim: ô irmão Agostinho, Jesus ele ainda pode mudar o estado do Silvano. O senhor crê que ele pode mudar? E muitas das vezes, irmão, a gente libera uma palavra da boca para fora até mesmo sem querer. Mas eu creio que essa palavra que o meu pai ele liberou naquele dia foi uma palavra decisiva na minha vida. Porque mesmo sem crer, ele disse: eu acredito. Mesmo sem esperança, ele falou: eu acredito. E Jesus pode mudar a história do meu filho. Mesmo sem a esperança terrena, ele tinha esperança que os céus podiam fazer alguma coisa. E o interessante é que a pastora abriu a Bíblia para poder ler uma palavra para ele, e ela viu esse papelzinho que estava tendo a campanha lá na igreja, e ela falou assim: então, irmão Agostinho, você vai fazer o seguinte, marca a sua consulta com Jesus hoje. Meu pai, ele pegou aquele papelzinho e falou assim: então tá bom, pastora, tá marcado a minha consulta com Jesus hoje para 5 horas da tarde. Meu pai voltou para casa desanimado, triste. Quando ele chegou em casa, ele deu a notícia para minha mãe, para minhas irmãs. Desanimado, irmão. Só que ele precisava voltar no hospital porque as minhas irmãs já não estavam tendo força para ir, a minha mãe já não estava tendo força, somente ele estava tendo força naquele momento. E ele se dispôs novamente a sair de casa, 3h30 da tarde. E ele foi, eu lembro, como se fosse hoje, com outro primo meu. E no meio do caminho, esse primo meu virou pro meu pai. Esse primo meu é muito, muito cristão. Ele virou e falou assim: ô irmão Agostinho, o Silvano tá bem. E meu pai, todo desacreditado, falou assim: eu acredito, eu acredito. E quando meu pai chegou no hospital na visita das 4 horas, irmãos, como o povo, todo mundo já conhecia ele ali naquele hospital, ele já foi chegando, foi entrando, e de repente vieram 2 enfermeiras de lá para cá gritando: vem aqui ver o que está acontecendo com o Silvano, vem aqui ver o que está acontecendo com o Silvano. E meu pai saiu desesperado, achando que quando ele ia chegar lá na entrada do quarto, ele ia me ver ali já morto. E quando meu pai abriu a porta do quarto, ele me deparou comigo. Para quem estava cedo, inchado, desenganado pela medicina, eu estava totalmente desinchado, acordado e rindo para o meu pai. Deus, ele fez um milagre na minha vida. Eu acredito que foi as mãos do Senhor. O interessante é que esse mesmo médico, Lucas, do dia que eu fui sair do hospital, depois de 100 dias que eu fiquei ali internado no Hospital Vila da Serra, ele virou para mim, para minha mãe e falou assim: eu sou aquele mesmo médico que aquele dia falei que o seu filho ia morrer. Hoje eu estou assinando a alta dele. E eu peço para vocês continuar orando por nós aqui, porque tem vezes que é só um milagre, como o milagre do Silvano, para nos fortalecer e dar ânimo para a gente continuar exercendo a nossa profissão de médico. Mas voltando, né? O Silvano acordou, irmão. Depois de 43 dias em coma, o Silvano acordou, não lembrava de nada. Até então, quem tinha sofrido era a família, irmão. Eu estava em coma. Até então, eu não lembro que eu senti dor. Eu não lembro que eu passei sede, porque quem jejuou foi minha família. Eu não lembro quem passou fome, porque quem jejuou foi minha família. Foi as pessoas que estavam envolvidas no meu processo. Foi os pastores da igreja que oraram, que jejuaram. Eu acordei no hospital, só que parece que o próprio Deus, ele falou assim: até aqui a família sofreu, mas daqui para frente eu vou te mostrar que eu sou Deus. Eu acordei, eu me lembro que a primeira vez que eu pesei, eu estava com 47,5 kg, irmão. Pele e osso. Pele e osso. Não tinha força para nada, irmão.
E olha que quando eu cheguei no hospital eu era muito forte. Falava que não precisava de ninguém, que não dependia de ninguém. Uma mulherzada no mundo da prostituição, bebendo, gastando rios e rios de dinheiro na noitada. Gostava de andar no meu carro zero. E agora eu tô com 48 quilos em cima da cama, irmão. E a gente tinha um estupim bem curto, irmão, porque qualquer coisa que acontecia quando a gente tava lá no mundo, eu virava pra pessoa e falava assim: eu não preciso de você não, rapaz. Até aqui nós conseguimos remar com a força dos nossos braços. Se você não quiser, até com funcionários mesmo, a gente já direcionou esse tipo de palavra. Nós abrimos isso aqui sozinhos, se vocês não quiserem fazer, a gente faz. Nós não depende de vocês. E Deus, ele começou a tratar nos mínimos detalhes, irmão. Porque aquela pessoa que falava que não dependia de ninguém, que não precisava de ninguém, agora tá com 48 quilos, irmão. Só o pó, usando calça geriátrica. Quando eu defecava, só saía sangue. Se você soubesse a sensação que é, irmão, de você precisar de depender dos outros, você não ter força para você conseguir levantar de uma cama para você ir no banheiro, você defecar e você ter que pedir às pessoas, pelo amor de Deus, tira, me troca, eu não estou aguentando mais ficar incomodado com as fezes no meio das pernas. Foi assim que, por muitas vezes, eu tive que implorar por pessoas lá dentro do hospital. Pelo amor de Deus, me troca. Me ajuda. O interessante é que, depois que eu acordei, eu ainda fiquei mais ou menos uns 15 dias usando traqueostomia. Então eu usei aproximadamente a traqueostomia por quase 55 dias, irmão. E quem usa traqueostomia esse tempo todo, os médicos, eles direcionam a pessoa a fazer um tratamento com fonoaudiólogo. No dia que eles foram tirar, eles já falaram com a família: ó, vocês têm que procurar um fonoaudiólogo para poder vir aqui fazer o tratamento com ele, porque ele ficou muito tempo, ele não vai conseguir voltar a conversar normalmente. A família já foi procurar e eles tiraram a traqueostomia na parte da manhã. E quando foi na parte da tarde, para a honra e glória do Senhor, eu estava conversando com todo mundo dentro do hospital, irmão. Só que no meio desse processo de 15 dias com traqueostomia, irmão, teve processos que foram delicados. Tratamento de Deus, irmão. Tudo é permissão de Deus. Eu creio que tudo que acontece na gente é Deus, ele estabelecendo propósitos em nossa vida. E eu lembro que a traqueostomia, os médicos iam lá uma vez ou duas vezes no dia e eles sugavam todo aquele líquido que ficava ali parado no caninho que vai até o pulmão, que faz a gente respirar. E eu sentia que toda vez que eles iam lá e faziam sugavam aquele líquido parado, eu me sentia melhor. E eu observei que o tubo, ele era ligado às máquinas que ficavam dentro do quarto, e as máquinas ficavam ligadas lá onde ficava a central das enfermeiras. E eu lembro que certo dia eu acordei e eu estava muito angustiado, querendo conversar com alguém. Porque tem dia das nossas vidas, irmão, que a gente apenas quer ter uma pessoa do nosso lado. A própria palavra de Deus diz que ninguém foi feito para viver sozinho. O homem não foi feito para viver sozinho. Por isso que Deus, ele foi lá no paraíso, quando Adão estava lá, e ele foi lá, fez Adão ele dormir, e da costela de Adão ele fez a mulher.
justamente para a mulher andar do lado. E foi nesse período aí que eu estava sozinho dentro do hospital e meio que agoniado ainda, sem muito entender o que estava acontecendo comigo ali. E eu senti uma hora da noite, por volta de 10 horas da noite, uma grande vontade de conversar com alguém, de ter alguém do meu lado para conversar, para trocar ideia, né? E o interessante é que muitas das vezes, quando eu estava lá no mundo, irmão, meu telefone não parava. Toda hora alguém me ligava, vamos sair, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. As mulheres toda hora, uma me ligava, uma outra me ligava, vamos embora, vamos fazer isso. Eu andava com o carro cheio de gente, irmão. E lá naquele momento, lá naquele hospital, eu estava sentindo a necessidade de ter uma pessoa do meu lado para conversar. E eu observei que o tubo, ele saía, o tubo da traqueostomia. E eu peguei e puxei o tubo uma vez, aí a enfermeira, eu lembro que era uma enfermeira morena que tinha lá, ela veio de lá para cá braba e falou assim: olha, Silvano, você não pode tirar o tubo tem que ficar aí. Aí passou a segurança, só que eu não entendia direito, irmão, o porquê daquele tubo ali no meu pescoço. E ela voltou pro lugar dela. Quando passou mais uns 10 minutos, eu tornei a tirar aquele tubo muito incomodado. E ela veio novamente e falou comigo: olha, se você tirar o tubo, eu vou ter que te amarrar. Eu vou ter que te amarrar porque toda vez que você tira o tubo, apita lá dentro. E na maioria dos hospitais, na parte da noite, os enfermeiros fazem é dormir, irmão. E ela voltou e passou-se mais uns 10 minutos e eu muito incomodado, precisando conversar com alguém. Eu puxei o tubo novamente. E ela veio de lá pra cá e já veio falando: eu falei que eu ia te amarrar, e ela me pegou e me amarrou. E eu lembro que naquele momento, quando ela estava me amarrando, eu comecei a chorar e comecei a perguntar: mas por que que eu estou passando por isso? Por quê? O que está acontecendo comigo que eu estou tendo que passar por tudo isso? E ninguém chegou para me dar uma resposta. E o interessante é que naquele momento, irmãos, eu estava precisando apenas de alguém do meu lado para conversar comigo e não tinha ninguém do meu lado. Mas muitas das vezes, quando a gente acha que não tem ninguém do nosso lado, irmãos, a gente está enganado. Jesus Cristo, ele nunca nos desampara. Ele sempre está do nosso lado, nos guardando, nos livrando. Tem um poema que fala sobre as pegadas na areia. Quando os pés eles somem na areia, não significa que Jesus ele foi embora. Significa que Jesus ele está te carregando no braço. É, irmão. E eu ali amarrado, a única coisa que eu lembrei foi de pedir a Jesus. E eu falei com Jesus naquela noite: Jesus, permita que eu consiga dormir. Me dá uma noite de sono, porque eu estou agoniado, eu preciso conversar com alguém, ninguém quer vir conversar comigo. Permita que eu consiga dormir. E eu fiz esse pedido para Jesus. Jesus, permita que eu durma. E eu lembro, irmão, que passou-se algum tempo daquela oração e eu consegui dormir. Eu consegui dormir e eu me lembro que quando eu acordei, faltavam 5 minutos para começar a visita da parte da manhã. E eu lembro que o meu pai chegou de manhã no hospital e ele me viu amarrado. E ele já olhou para as enfermeiras e falou: por que o meu filho está amarrado? E elas falaram: não, porque ele está tirando o tubo e por isso que nós amarramos ele. E meu pai falou assim: não, pode desamarrar que eu vou conversar com ele. E ele não vai tirar o tubo. Pode desamarrar meu filho. Eu ali já estava chorando em lágrimas já. E a enfermeira veio e desamarrou, tirou as faixas que ela tinha me desamarrado. E eu deixo um recado para você aqui, principalmente você que é jovem. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe, valorize a família que você tem. Porque nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldade, esses são os únicos que vão estar do seu lado para te apoiar, para falar com você que aqui, filho, pode contar comigo. Porque nesses momentos, as amizades não vêm, os amigos esquecem,
Jesus, ele nunca te esquece. Primeiramente, Jesus. A própria Bíblia vai dizer, pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu não esqueço. Jesus, ele nunca vai esquecer. Segundo, família. Dê valor à sua família. Muitas das vezes é a família que vai falar a verdade para você. Verdade que os seus amigos não vai falar. Verdade que as amizades de boteco não vai falar. Porque muitas das vezes as pessoas não falam a verdade para você, porque se falarem, você vai ficar com raivinha e você vai dizer, com aquilo ali eu não vou sair mais. E muitas das vezes, por causa do comodismo que você oferece, as pessoas deixam de falar a verdade. Mas o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, independente se vai doer em você ou não. E foi uma das experiências que eu tive ali no hospital, foi essa. E depois que eles tiraram a traqueostomia, a gente ainda passou por alguns processos lá dentro do hospital. Eu lembro que eu precisava todo dia fazer um procedimento, quando não era no rim, era no fígado. Eu lembro que certa feita um médico, um especialista que só tinha lá em São Paulo, ele teve que vir de São Paulo para cá e ele marcou, né, de fazer um procedimento no meu fígado. Às 2 horas da tarde, eu me lembro que eles me pegaram e desceram para o bloco cirúrgico. Era por volta de 11 horas da manhã e eu passei por alguns procedimentos para ir para o bloco cirúrgico. E quando eu saí desse procedimento, desse processo para ir para o bloco cirúrgico, o médico atrasou o voo e lá no hospital Vila da Serra eles me colocaram numa antessala e eu fiquei ali naquela antessala esperando por horas e horas e horas e o médico ele não chegava. E eu lembro que uma hora passou uma enfermeira do meu lado e eu tava com muita vontade, irmão, de fazer xixi. E eu virei para a enfermeira e falei com a enfermeira: ô enfermeira, se eu fazer o xixi na calça geriátrica, a senhora troca para mim? Porque eu tô com muita vontade, eu não tô conseguindo levantar para ir no banheiro. E ela virou para mim e falou assim que trocava, sim, que eu podia fazer. E eu fiz o xixi, irmãos, e passou meia hora e aquela enfermeira desapareceu. 1 hora aquela enfermeira desapareceu. Parece que foi enviado do cão lá, irmão. Passou 2 horas e aquele negócio começou a queimar nas minhas calças, irmãos. E passou 3 horas e o médico nada que chega. E quando deu aproximadamente 6 horas da tarde, a minha família começou a ficar preocupada porque ninguém tinha resposta de nada. E eu lá na antessala do bloco cirúrgico. E até que a minha família começou a perguntar dentro do hospital. E quando eles chegaram lá, eu precisava tomar remédio de 3 em 3 horas. O meu horário de tomar remédio já tinha passado. E eu já estava em ponto de dar convulsão, já tremendo, todo molhado, com assadura no meio das pernas. E essa reclamação, ela existe até hoje, que a minha família fez lá no Vila da Serra, de descaso. Eles me esqueceram lá dentro do hospital. O interessante é que eles esqueceram de mim e eu não tinha força para nada, irmão. Você sabe o que não é ter força para você escrever o seu nome no papel? Tinha um talão de cheque lá da nossa empresa que eu assinava, que somente eu assinava. E eu lembro que, certa feita, a minha irmã chegou lá e falou assim: você consegue assinar os talões de cheque para a gente poder passar o cheque lá para os nossos fornecedores, Silvano? E eu falei assim: não, claro que eu consigo, irmão. E aí eu peguei aquele talão de cheque, irmão, e eu comecei a escrever. E eu não tive força para conseguir escrever o meu nome naquele papel, naquela folha de cheque. Eu lembro como se fosse hoje. O hospital ele teve que fazer, né, escrever, né, fazer um papel constando como eu estava internado e que eu não tinha condição de assinar pela empresa, mas que eu estava liberando a minha família fazer transações por essa conta. De tão debilitado que eu estava, irmão. Eu lembro que depois que eles tiraram a traqueostomia, eles falaram assim: hoje o Silvano ele vai andar pela primeira vez no hospital. E a gente acha que a gente é forte, irmão. E eu falei assim: não, vocês podem ficar tranquilos que é a primeira vez, nós vamos andar e eu vou sair andando nesse hospital. E os médicos falaram assim: Silvano, calma que não é bem assim não. E eu: que isso, doutor? Aí eu vi que juntou aquele tanto de enfermeiro em volta de mim, irmãos. E um enfermeiro segurando uma cadeira e 2 do meu lado.
E eu lembro como se fosse hoje, eles me ajudaram a me colocar de pé, eu saí da cama. E quando eu me coloquei de pé, eu lembro que eu consegui dar um passo. Quando eu fui dar o outro passo, as pernas tremeram e eles me seguraram e eu tive que sentar na cadeira. De tão fraco que eu estava no hospital. De tão debilitado que eu estava no hospital. Você quer ver, é você ver as coisas, você poder comer e não ter vontade de comer. Essa era a minha situação. Tudo que eu comia, eu vomitava. A situação era tão delicada que chegou nesse ponto, irmão. Eu precisava de gente para me dar comida na boca, para me andar, para limpar minhas fraldas, para limpar o meu leito. Para quem falava que não precisava de ninguém, que não dependia de ninguém. Agora eu estava ali naquele estado. E Deus moldando, porque Deus falava. E eu tratei com a família. Mas agora é necessário o Silvano ser mudado, porque eu tenho um projeto para fazer. E eu quero toda a família. Eu não quero só o Silvano. E eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no UTI, né? E um dia entrou uma mulher lá no hospital e eu nunca tinha visto aquela mulher. Nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E ela entrou dentro daquele leito de hospital e eu estava sentado com 48 quilos, bem magrinho, bem encurtado dentro da cama. Você quase desaparece em cima da cama. E ela virou para mim e falou assim: você não me conhece, mas o Deus que eu sirvo, ele te conhece. E ele manda te dizer que ele enganou toda a medicina para te dar a vitória. E ele vai te tirar desse leito de enfermidade para você pregar a palavra dele nos 4 cantos do mundo. E eu senti a presença de Deus na vida daquela mulher. Quando ela falava aquelas palavras comigo, o meu corpo arrepiava todo, irmão. Deus fala. Deus ainda fala, irmão. Aleluia. E o interessante é que aquela mulher falava, eu estava com 48 quilos em cima da cama e parece que quanto mais ela falava, mais eu ia desaparecendo naquela cama de hospital. E eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus, mas Senhor, eu saí da faculdade no 7º período de administração porque precisava fazer monografia. E a monografia você tem que apresentar ela para uma banca de professores. Eu não sei falar em público, por isso que eu abandonei a faculdade. E agora se eu venho falar comigo que eu tenho que pregar sua palavra nos 4 cantos do mundo, é eu mesmo, Senhor. Só que Deus, ele capacita, irmão. Só que Deus, quando ele levanta alguém, ele capacita essa pessoa. Eu lembro que eu saí do hospital, fiquei 100 dias internado ali no Vila da Serra. E quando eu saí do hospital, a única vontade que eu tinha era de ir para a igreja, irmão. Mesmo debilitado, eu lembro que as primeiras vezes, quase 2 meses que eu fiquei indo na igreja, os primeiros meses, eu tinha que ir com a almofada. E quando eu chegava na igreja, minha mãe tinha que colocar a almofada na cadeira para mim poder sentar de tão magro que eu estava. Era só pele e osso, irmão. Tem algumas fotos aí, depois a gente vai estar mostrando para vocês aí, né? Porque não adianta a gente falar que Deus cura, que Deus fez, que Deus curou, que Deus transformou, e a gente não tiver prova, porque muitas pessoas são igual Tomé, irmão, só acredita vendo. E esse foi o processo, né? Eu achei que eu ia sair do hospital, que eu já ia começar a trabalhar, que eu já ia começar a voltar para a vida que eu tinha. Nada, irmão. Eu fui pro hospital, eu fui para casa e ali eu só tinha força para ir para a igreja. Eu voltava para a igreja, a mulher tinha que ir lá na minha casa para a gente fazer fisioterapia. Eu não tinha força mais para sair de casa. Foram 6 meses dentro de casa fazendo fisioterapia todo dia. Eu lembro que quando eu comecei a querer andar, eu arrumei o nervo do meu pé, ele endureceu. E essa doença chama fascite plantar. O nervo endureceu de tal maneira que só de eu encostar o dedo no chão já doía. E foi um processo tão dolorido, tão doloroso de conseguir voltar a andar, de conseguir voltar a ter sensibilidade no pé novamente, de começar a fazer mínimas coisas que para mim antes era tão fácil de fazer e agora se tornou tão difícil. Eu lembro que o primeiro pique, a primeira corrida que eu consegui dar foi depois de quase 1 ano, irmão, que eu saí do hospital. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava lá no Ceasa e
De repente eu saí andando um pouco acelerado, aí me deu vontade de correr e eu consegui dar a primeira corrida de quase 10 metros sem eu conseguir cair, sem alguém me segurar. Tudo processo de Deus, irmão. Tudo Deus trabalhando. O interessante é que todo o tempo, nesse processo aí que eu estava de tratamento, querendo voltar a andar, querendo voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, por todo lugar que eu ia, sempre aparecia um profeta, alguém levantava a mão para mim e falava assim: eis que eu vejo o Senhor te dando um livramento. O Senhor, Ele te tirou daquele leito de enfermidade para você pregar a palavra dEle. Não tem para onde você fugir. Eu lembro certa feita que... irmão, deixa eu falar para você, muitas das vezes Deus ele nos chama de uma forma tão forte, tão tremenda que ou você fica na presença dele ou se você sair, você morre, irmão. É desse jeito. Eu lembro que um dia eu fui no culto, né? E eu tava lá e quase todo culto que eu ia, todo pregador que ia na igreja entregava uma profecia para mim, irmão, que Deus fez um milagre, que Deus curou. E eu lembro que um dia um demônio ele se manifestou no meio da igreja. Ele começou a falar que tinha ódio da minha pastora, falar que tinha ódio da minha família. E de repente eu não entendi o processo. Aquele demônio ele veio fervoroso e ele ajoelhou nos meus pés e ele olhou bem no fundo dos meus olhos, irmãos, e ele falou comigo: se você sair daqui, eu te mato. Irmão, Deus, muitas das vezes Deus ele te chama de uma forma tão sobrenatural, irmão, que nem para desviar você serve, irmão, nem para desviar você presta. Ou você fica na presença dele, ou senão você vai pro céu, irmão. É isso que Deus ele faz conosco. E o interessante é que quando a gente não tem um conhecimento amplo da palavra de Deus, tudo que acontece, você fica assustado. E aquele dia que aquele demônio falou assim: se você sair daqui de dentro, eu te mato. Eu entendi que se eu saísse de lá de dentro da igreja, ele ia me matar lá na porta da igreja. E eu lembro que deu no final do culto e eu falei assim: não, eu não vou embora não, porque o demônio vai me matar lá fora. Aí eu lembro que o diácono da igreja ele veio e falou comigo: não, Silvano, o que o demônio ele quis dizer falando na boca aquela hora era que se você sair da presença de Deus e se você voltar para o mundo que você veio, que ele vai te matar. Então, irmãos, isso serve para você. Se por acaso você está fraco, por acaso você está desanimado, se anime no Senhor. O Senhor é a nossa força. Então busque força no Senhor. Não vá buscar a força na prostituição, nas drogas, porque isso aí é tudo passageiro. Mas o Senhor, ele é eterno, irmão. Então eu quero te aconselhar, eu quero te direcionar. Fica firme, não desanime. Existem processos na nossa vida que é necessário a gente passar. Existem processos na sua vida que é só você que vai passar. E é necessário você passar para que Deus ele venha te moldar, para que Deus ele venha te preparar para o que ele vai fazer, irmão. Deus ele não vai te levar em lugares altos. Deus ele não vai te levar diante de uma grande multidão para você falar do amor dele se ele não te preparar primeiro. Ontem, o interessante é que ontem na igreja a gente ministrou a respeito disso, sobre a força do chamado. E eu entendo que todas as pessoas que foram chamadas por Deus, elas tiveram um processo. Moisés teve um processo. João Batista, Jesus, ele teve um processo. Então nada acontece do dia para a noite, irmão. A única coisa que eu quero te dizer é para você perseverar e ficar firme. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E saímos, né? O interessante é que passou-se algum tempo, a minha pastora, né, pastora Marisete, ela foi acometida por um câncer. No meio desse processo do câncer dela, o marido dela proibiu a gente de cultuar lá na casa dela. Ele não deixou a gente continuar fazendo os cultos lá, mas eu creio que existia um processo, um plano de Deus aí, que foi aonde nasceu a comunidade PPS, irmão.
Eu costumo dizer que se a minha pastora ela tivesse viva, até hoje eu estaria debaixo da autoridade, eu estaria debaixo das orações dela, porque eu tenho muita gratidão, né? Primeiramente a Deus e segundo a ela, porque ela pagou muito preço pela minha vida. Algumas pessoas disseram que quando eu estava com 35 dias em coma, ela pagou um preço de 7 dias de jejum, bebendo só água pela minha vida. E Jesus fez um milagre. Então nós acreditamos muito na palavra de Deus, onde ela fala que o jejum é importante, a oração é importante. E para a honra e glória do Senhor, eu e toda a minha família, hoje nós estamos servindo ao Senhor. Houve um processo onde a gente teve que ir aprender, a gente teve que estudar. Não foi simplesmente eu abri a igreja e eu me tornei pastor, não. Não, eu fui consagrado a pastor depois de muitos anos que a IPPS estava aberta. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos ali rompendo em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Existem lutas, existem processos que nós estamos passando, mas nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero finalizar esse testemunho dizendo que algumas palavras eu escutei sobre o filme que nós assistimos de Paulo, onde ele diz que morrer em Cristo é como verejar. Você está no meio do oceano e você abaixa, pega, enche a sua mão com água. Aquelas gotas de águas que vão caindo da sua mão são como a nossa vida. Com o tempo, ela vai se esvaziando. Mas morrer em Cristo é como aquele vasto oceano. A vida de quem morre em Cristo Jesus é todo aquele oceano que Ele tem preparado para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, e eu creio que essa palavra, esse testemunho, ele vai te alcançar e ele vai mudar muitas vidas para a honra e glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Silvano, passando aqui para te convidar a seguir a nossa página, Comunidade PPS. Siga a nossa página lá, clique e deixe seu like em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.